Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Glórias sejam dadas ao Senhor. A palavra anátema significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. Veja a importância que Deus dá a esse tema. Veja com que santa indignação ele fala essas coisas, inspirado pelo Senhor. Eu estou lendo aqui comentários extraídos da Bíblia de Estudo Pentecostal a respeito desse assunto. Falsos mestres foram aos Gálatas procurando persuadi-los a rejeitar os ensinos de Paulo e aceitar outro evangelho. Este evangelho diferente consistia não somente em crer em Cristo, mas também ligar-se à fé judaica, mediante a circuncisão. Gálatas 5, versículo 2. As obras da lei e a guarda dos dias santos judaicos. Hoje está acontecendo, continua acontecendo. É o evangelho judaizante. Tem até igreja que ainda guarda as festas, revive as festas judaicas. O negócio é sério. A Bíblia afirma claramente que há um só evangelho, o evangelho de Cristo. PT, saudações. Este evangelho nos veio pela revelação de Jesus Cristo. Quaisquer ensinos, doutrinas ou ideias que, originados em pessoas, igrejas ou tradições, e que não estejam expressos ou subentendidos na palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Misturá-los com o conteúdo original é transtornar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procurar perverter o Evangelho original de Cristo e mudar a verdade do testemunho apostólico. Igual atitude evidenciava-se em Jesus, em Pedro, em João e em Judas. E se achará no coração de todo seguidor de Cristo que ama o seu Evangelho, conforme revelado na palavra de Deus, e crê que o Evangelho é a imprescindível boa nova da salvação, a boa nova da salvação para o mundo perdido no pecado. Romanos 10, versículos 14 e 15. Malditos, ou seja, anátema, são todos os que pregam o evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava, de acordo com a revelação que Cristo lhe dera. Quem acrescenta ou tira algo do evangelho original e fundamental de Cristo e dos apóstolos, fica sujeito à maldição divina.
Deus tirará a sua parte do livro da vida. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Deus ordena os crentes a defenderem a fé, a corrigirem os errados com amor e a se separarem dos mestres, pastores e outros que na igreja negam as verdades bíblicas fundamentais ensinadas por Jesus e os apóstolos. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, Romanos 16, versos 17 e 18, 2 aos Coríntios 6, verso 17. Essas verdades incluem o verdadeiro evangelho. Que verdades são essas? Primeiro, a divindade de Cristo e seu nascimento virginal. Mateus 1, 23. A plena inspiração e autoridade da palavra de Deus em tudo quanto ele ensina. Tudo quanto ele ensina. Inspiração divina. A historicidade da queda de Adão e Eva. Romanos 5, versículos 12 a 19. A corrupção inerente na natureza humana. Gênesis 6, versículo 5, 8, versículo 21, Romanos capítulo 1, versículo 21 a 32. A condição perdida da raça humana sem Cristo. Sem Cristo, meu amado, você está perdido. Quem diz é a palavra de Deus, não sou eu. Romanos capítulo 1, versículo 16 a 32. Capítulo 10, versos 13 a 15. A salvação pela graça, mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através de sua morte e do seu sangue, Romanos 3, 24 e 25. E também capítulo 5, versículo 10. A ressurreição corporal de Cristo. 1 aos Coríntios 15, versos 3 e 4. A realidade histórica dos milagres, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. 1 aos Coríntios 10, versículo 1. A realidade da existência de Satanás e dos demônios como seres de ordem espiritual. Mateus 4, versículo 1, 8, versículo 28. 2 aos Coríntios 4, versículo 4. Efésios 2, versículo 2. Efésios 6, versículos 11 a 18 e 1 Pedro 5, versículo 8. O ensino bíblico a respeito do inferno. Tem seita aí que não acredita na existência do inferno. E por último, a volta literal de Jesus Cristo à terra. João 14, versículo 3. Ele disse, eu vou voltar, ele prometendo voltar. Atos, capítulo 1, versículo 11. Outros textos que advertem sobre os falsos mestres. Anote aí. Romanos 16, verso 17. 2 Pedro 2, versos 17 a 22. 2 João 9 e 11. E Judas 12 e 13. Então, meus amados, aqui está uma coletânea de ensinamentos bíblicos a respeito de nós para que nós possamos ficar sempre em vigilância contra o outro evangelho que está sendo pregado aí a todo instante, principalmente pelas seitas, que não acreditam na existência de Satanás e seus demônios, não acreditam na existência do inferno, não acreditam na deidade do Senhor Jesus, não acreditam em nada. Acreditam até que a alma, o espírito não se separa do corpo na hora da morte. Aí fica por aqui, fica dormindo e tal e coisa de luz, e só na ressurreição que se reencontra. Mas nós estamos vendo que o evangelho tem sido pervertido aí a todo instante em muitos lugares. É preciso que tem que estar atento a essa palavra. É preciso conhecer. Porque quando um pastor de uma igreja prega para 100, 200, 300, 400, 500 pessoas, poucos
terão o trabalho de examinar, pelo menos meditar, será que o que ele está dizendo está certo? Será que ele está falando a verdade? E a verdade é a Bíblia Sagrada. Aí vão se enchendo de mentiras, de heresias. Porque eu admito que nem todos têm essa habilidade. Muitos às vezes não sabem nem ler. Às vezes vão para a igreja para receber uma bênção, mas nem levam a Bíblia. Querem receber o milagre e a bênção. Querem a prosperidade. Não estão muito aí. Então vão engolindo tudo isso aí. Então eu creio que é difícil. É preciso que nós, que temos convicção da verdade, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós continuemos pregando essa verdade para alertar as pessoas. Nós vemos aí quantos e quantos amuletos, uma parcela da igreja de Cristo, uma parcela das pessoas que vão a um templo religioso, estão usando, estão admitindo, estão sendo ensinados a usar amuletos e colocando fé no amuleto, no cajado, no cordão, na pulseira, numa fitinha, numa pedra, desculpa, numa imagem. Fé não sei o que, fé naquilo, e se esquece de ter fé em Deus. Colocar em suas mãos, esperar nele, somente ele. Ultimamente, nós vemos estarrecidos como as pessoas, uma parcela de religiosos que frequentam templo religioso. Frequentar uma igreja todos os domingos não quer dizer que é crente, já é salvo, não. Há uma distância grande. Está mais propício a aceitar a palavra do que está ouvindo a palavra. Mas não quer dizer que está salvo. Salvo é aquele que crê no Senhor Jesus. Salvo é aquele que recebe a palavra de Deus com alegria, guarda o seu coração, não é apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Salvo é aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, como diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no Senhor, e tudo ele fará. Salvo é aquele que ouve Jesus dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas aquele que vai a outros deuses, aquele que vai a outros protetores, aquele que vai aos mortos para receber bênção, não recebe coisa nenhuma. Por isso, meus amados, nós vemos ultimamente aí pessoas com martelo na mão, martelinho de madeira, e botando a confiança nesse martelo. Meu Deus, eu sinto enjoo. Eu vejo essas coisas assim por alguns segundos, só para tomar conhecimento como as coisas estão andando por aí. A pessoa tem que bater. Se você não tiver uma matéria, você não está com nada e não vai ser abençoado. Mentira para boi dormir, isso é que é heresia. Isso é que é o outro evangelho. E a palavra diz que está amaldiçoado quem ensina. E quem está sendo seguido por cegos vai cair em precipício, vai cair em trevas. Eu tenho que usar o instrumento tal, eu tenho que ter uma pedra, eu tenho que ter um não sei o quê. É a mesma coisa de andar com como é que é o olho do boi. Tem um negócio de um olho que bota no bolso e nada lhe acontece. Isso é heresia, isso é bruxaria. Se ele confiar no objeto, tem que fazer isso aqui porque eu não vou ser abençoado. Mentira. Nós somos filhos de Deus pela fé no Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus. E outros acham que tem que guardar certos dias da semana, e se não guardar vai para o inferno. E continuam ainda negando que a palavra diz que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. Continuam não querendo ouvir
não querendo saber, não querendo entender, não querendo conhecer o que diz a palavra, que nós estamos mortos para a lei. Morremos para a lei. Mas nós somos abençoados ainda pela fé de Abraão. Abraão sem lei, apenas creu, e ele foi justificado. Glórias sejam dadas ao Senhor. Então, muito cuidado, e eu faço essa alerta, que muito cuidado para que você não passe a usar amuletos para receber algum tipo de bênção. Se você continuar desviando o seu foco, desviando a sua adoração, desviando a sua confiança e usando amuletos, usando objetos para firmar a sua fé, olha, você está num caminho muito errado, e eu peço a Deus que tenha misericórdia de você. Porque do contrário, a coisa estará feia para a sua vida. É melhor você se apegar aqui ao que diz a palavra do Senhor. Como o Paulo disse a Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E Romanos 8, tem que seguir o que diz aqui, Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem que estar em Cristo, ligado. Jesus disse: eu sou a videira e vocês os ramos. Os ramos têm que estar sempre ligados à videira para receber alimento. Não pode estar desconectado. Pode usar uma multidão de milhares de amuletos. Se você não estiver ligado a Jesus e a sua palavra em obediência, você não chega a lugar nenhum. Mas esses que não serão condenados, olha, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que esses que não passarão por condenação e não serão condenados, são os que não andam segundo a carne, as paixões carnais, segundo o que o heresiarca diz, mas segundo o Espírito, é guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Espírito e vida. É ela que nos dá vida. É a palavra que fomenta a fé em nossos corações. Romanos 10:17. Ela que produz fé e ela que santifica. Ela que ilumina nossos passos, como está no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ande segundo a palavra de Deus. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.